Ela tem sabor, aroma, diferentes efeitos, nomes e propriedades. Mas o que realmente são as coisas que tornam tão diferentes uma variedade da outra? E como isso interage com o nosso corpo? THC e CBD são só a ponta do iceberg. Tem muita coisa acontecendo ali que a maioria das pessoas nem imagina, mas que nos ajudam a entender por que um tipo nos relaxa e outro nos ativa. Por que uns funcionam melhor para dor e outros para ansiedade e outros para sono. De onde sai esse gosto de limão, laranja ou queijo que às vezes aparece, e será que isso tem alguma influência no nosso corpo ou no nosso tratamento? Essa galera toda tem nome e são os canabinoides, terpenos e flavonoides. E claro, na dança que eles fazem em conjunto dentro do nosso corpo. E antes da gente entrar na bioquímica, no sistema endocannabinoide e em como preservar ou escolher essas propriedades no cultivo, eu vou explicar um pouco até sobre essas palavras, que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre os compostos. Então, já aperta o teu aí, deixa aquele like para fortalecer esse conteúdo e se inscreve aí no canal se não for inscrito. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Quando a gente fala em canabinoides, estamos nos referindo a um grupo de compostos químicos que interagem com o sistema endocannabinoide do nosso corpo e do corpo de vários outros animais. Essa é uma família que se divide em 3 subgrupos principais. Os fitocannabinoides, fito vem do grego planta. Então, os fitocannabinoides são aqueles canabinoides produzidos naturalmente pela planta, como o CBD, o THC, o CBG, enfim. A gente tem também os endocannabinoides. Endo vem do grego significando dentro ou interno. E por isso, os endocannabinoides são aqueles produzidos dentro do corpo humano e de outros mamíferos, como a anandamida e o 2-AG. E por fim, a gente tem os canabinoides sintéticos. Esses são criados em laboratórios e imitam a estrutura e o efeito de canabinoides naturais. Cuidado com isso aí. Os canabinoides, então, são um grupo diversificado de compostos químicos que se destacam por sua capacidade única de interagir com o sistema endocannabinoide. E que sistema é esse, né, que a gente tem, que produz canabinoides, que são eles e por quê? Bom, o sistema endocannabinoide é um sistema fisiológico presente em todos os mamíferos e que é de fundamental importância para a homeostase, ou seja, o equilíbrio interno do nosso corpo. E ele atua como um regulador, ele vai modulando várias funções biológicas essenciais, como humor e emoções, influenciando ali em estados de ansiedade, depressão, bem-estar. Ele também atua na percepção da dor, agindo como um analgésico natural, tanto em dores agudas quanto crônicas, que é o meu caso propriamente. Ele atua também na regulação do apetite, estimulando ou inibindo a fome, no ciclo do sono, na regulação do estresse, enfim, são várias coisas. A base de funcionamento desse sistema está nos seus receptores. Os mais estudados até então são o CB1 e o CB2. E é através da interação dos canabinoides com esses receptores que a nossa fisiologia é modulada. Sejam esses canabinoides derivados da planta, os fitocannabinoides, ou os produzidos pelo próprio corpo, os endocannabinoides. Essa modulação pode gerar uma série de efeitos, dependendo do composto e do receptor ativado. O receptor CB1 é predominantemente encontrado no cérebro e no sistema nervoso central, sendo responsável pelos efeitos psicoativos dos canabinoides, como o THC, por exemplo, e pela modulação da dor, do humor e da memória. Já o receptor CB2 é encontrado majoritariamente nas células do sistema imunológico e em tecidos periféricos, desempenhando então um papel crucial no controle da inflamação e na resposta imune. Como bem fala a Universidade Federal da Paraíba, os canabinoides interagem com o nosso sistema endocannabinoide, regulando funções cruciais através de receptores CB1 e CB2, o que é fundamental para a diferenciação, mecanismos
e aplicações terapêuticas desses compostos. Compreender essa complexa rede de sinalização abre portas para o desenvolvimento de terapias mais direcionadas e eficazes. Ou seja, a ligação canabinoide-receptor é o que define o potencial terapêutico e o perfil de segurança de cada um desses compostos. E para ser ainda mais claro, sempre que você muda um ou o outro, ou seja, mudou o canabinoide ou mudou o receptor, mudou a pessoa que está recebendo, mudou a planta, mudou a genética, mudou qualquer outra coisa, você vai mudar o resultado. Essa descoberta toda começou com um cara chamado Rafael Mechoulam, um professor israelense e químico orgânico que viveu aí até 2023 e ficou amplamente conhecido como o pai da pesquisa de canabinoides. Isso porque em meados da década de 60, o nosso querido Mechoulam, junto com seus colegas de trabalho lá em Israel, deram um passo crucial que mudariam para sempre a compreensão científica da cannabis. Eles foram os primeiros a isolar e elucidar a estrutura química do CBD em 1963 e do THC um ano depois, em 1964. Antes do trabalho do Mechoulam, por mais que houvesse conhecimentos empíricos a respeito do benefício do uso da planta, era vista apenas como uma planta de uso folclórico e ritualístico ou recreativo, sem que se conhecesse os componentes ativos responsáveis pelos seus efeitos. A sua pesquisa pioneira não apenas identificou e caracterizou cada um desses compostos, como também abriu as portas para a compreensão de como eles interagem no corpo humano. Isso foi a partir desses trabalhos que, posteriormente, levou aí à descoberta do próprio sistema endocannabinoide, na década de 1990. Perceba como tem pouquíssimo tempo. E de outros canabinoides, essenciais para regular diversas funções fisiológicas. Em resumo, o grande Rafael Mechoulam não deu só o nome e forma aos principais canabinoides, como também lançou uma base para toda a pesquisa moderna sobre cannabis medicinal no mundo, transformando o que era o conhecimento popular em uma área respeitada da farmacologia que vem constantemente ganhando cada vez mais espaço no mundo. Bom, os dois canabinoides que todo mundo já ouviu falar são o THC, o tetrahidrocannabinol, responsável pelos efeitos psicoativos, sensação de chapado, relaxamento, risada, modulação da dor e apetite, e esse, por algum motivo, virou o primo pobre, o primo feio, mas no meu caso é quem me ajuda com as dores crônicas também. E o canabidiol, o CBD, que não dá vontade de rir e nem te deixa com os olhos vermelhos, mas que funciona muito bem e age muito como ansiolítico, anti-inflamatório, anticonvulsionante e modulador do THC. É isso aí. O THC e o CBD, eles se automodulam e autorregulam, mas isso aí é conversa para um outro papo. Porque esses são só dois entre os mais de 100 canabinoides diferentes identificados na planta de cannabis, cada um com seu perfil de ação no corpo. A gente tem, por exemplo, o CBN, que eu já falei aqui, que é resultado da degradação do THC ao longo do tempo e conhecido por seus efeitos sedativos, podendo auxiliar no sono e atuar como neuroprotetor e anti-inflamatório. A gente tem também o CBG, conhecido por suas propriedades antibacterianas, neuroprotetoras e potencial ação no tratamento de glaucoma e inflamação intestinal. Enfim, são mais de 100 canabinoides e você pode se aprofundar junto com a sua médica ou médico em qual melhor se adapta à sua rotina e ao seu perfil de pessoa, seus receptores. O importante é que cada um desses compostos interagem de maneira única com o sistema endocannabinoide. Cada sistema endocannabinoide recebe esses compostos também de maneira única, contribuindo para uma ampla possibilidade de efeitos da planta para cada tipo de pessoa. Bom, e se os canabinoides podem ser considerados protagonistas nessa orquestra da cannabis, dá para dizer que tem também os terpenos, assumindo os papéis de compositores e diretores de cena, porque são eles que, com sua complexidade e diversidade, vão definir o sabor, a aroma, a sensação e também contribuir de maneira significativa para o efeito terapêutico geral da planta. Os terpenos são uma vasta classe de compostos orgânicos voláteis, responsáveis principalmente pelos cheiros característicos
encontrados em praticamente todas as plantas. Eles são a essência aromática da natureza. O perfume fresco do pinho, por exemplo, é mérito total de um terpeno chamado pineno, assim como o cheiro vibrante do limão vem do limoneno e as notas florais delicadas são obra do linalol. Na cannabis, esses compostos aromáticos vão muito além do cheiro. Eles atuam também como mensageiros e moduladores, dizendo ao nosso corpo como interpretar, potencializar canabinoides que estão entrando em conjunto com eles. A diversidade aqui também é imensa. Mais de 200 terpenos diferentes já foram identificados em diversas plantas ao redor do mundo. A beleza e a eficácia da planta estão na forma como essas moléculas se combinam. Cada proporção e concentração cria uma assinatura fitoquímica única, responsável não só pelo aroma e sabor, mas também pelo perfil terapêutico. É essa complexidade que diferencia o uso da planta integralmente do uso de canabinoides isolados. O uso da planta integralmente a gente chama de full spectrum, que é quando ela tem tudo. Tem CBD, tem THC, tem os terpenos, tem os flavonoides, tem tudo que deveria ter na planta como ela veio. E não isolado, quando você consegue separar apenas um desses compostos e fazer, por exemplo, um óleo totalmente concentrado apenas de CBD, por exemplo. Os flavonoides, por sua vez, são compostos que você encontra em muitas plantas, como frutas, vegetais e chás, e que também estão presentes na cannabis. Eles atuam como antioxidante, anti-inflamatório natural, neuroprotetor e pode até se ligar a receptores diferentes no corpo. O que junta tudo isso e faz com que cada variedade de cannabis tenha um efeito único é o chamado efeito comitiva, ou o efeito entourage, uma hipótese nascida ainda nos trabalhos de Mechoulam e Ben Shabar, em 1998, que diz o seguinte: os compostos da planta funcionam em conjunto e não isoladamente, ou seja, para produzir efeitos mais fortes, mais equilibrados e terapêuticos, é melhor que esteja tudo junto e não que a substância, seja qual for, esteja isolada. Na prática, isso quer dizer que a quantidade de THC pode ter efeito diferente dependendo de quais terpenos ou flavonoides estão junto com ele, ou se há terpenos e flavonoides junto com eles. E quando há, esse efeito é melhorado. Então, é isso que significa na prática. Outra coisa que eu falei na prática que pode ter passado um pouco despercebido é que o CBD pode suavizar os efeitos indesejados do THC, como a ansiedade, por exemplo, e vice-versa, e que os terpenos e flavonoides podem modular a rapidez como esses compostos, THC, CBD e CBN, chegam no cérebro e como eles são metabolizados pelo nosso corpo. Agora, vou trazer isso para a vida do cultivador, porque entender isso muda como você pensa o cultivo, que faz uma planta produzir mais ou menos canabinoides e terpenos, tem tudo a ver com seu ambiente, manejo e genética. A primeira verdade que todo cultivador precisa entender é que a genética define o potencial da planta. Se a planta não tem genes para produzir 2% de limoneno, por exemplo, que é um terpeno que você já sabe o que é, não adianta fazer truque, reza, dar mais fertilizante ou qualquer outra coisa, esperando que ela, de repente, passe a cheirar limão. Ela só irá produzir esse perfil de terpenos se esse perfil de terpeno tiver na sua composição genética. Mas, depois que você escolhe uma boa genética, aí sim entra, de fato, os fatores de cultivo que você pode controlar. Mas onde a planta produz isso, né? Para a gente focar ali o que a gente pode controlar no lugar certo. No caso da cannabis, os canabinoides e terpenos são produzidos e armazenados dentro dos tricomas, a resina, aquele negócio brilhoso, lindo que a gente tanto procura e busca na hora do cultivo. São as pequenas estruturas glandulares com aparência de cogumelo ou pirulito que você encontra principalmente nas flores. E a gente tem que olhar para a planta como uma fábrica desses compostos, porque é o que a gente busca. Porque a frustração de não conseguir direcionar a experiência da sua planta, seja ela terapêutica, relaxante ou energética, acontece quando você não enxerga isso. O verdadeiro potencial da planta não está no tamanho do bud, mas sim na sinfonia invisível de canabinoides,
terpenos e flavonoides que você poderia estar otimizando, mas ainda não sabe como. E eu já te mostro. Mas antes, eu tenho que te contar que já tem gente se adiantando, porque na escola de cultivo você vai além da botânica básica, você aprende, junto com a gente, a manipular fatores como espectro de luz, estresses positivos, nutrição, colheita e ambiente para influenciar ativamente a produção desses compostos. É literalmente transformar o seu cultivo em algo previsível e que atenda às suas necessidades e expectativas. As aulas acontecem ao vivo, todos os sábados, com diferentes professores te mostrando na teoria e na prática tudo sobre o cultivo medicinal. Para de cultivar no escasso e aprenda com a gente. O link para acessar esse conhecimento e garantir também o seu certificado profissionalizante junto com esse acesso às nossas aulas está aqui embaixo. Clique agora e garanta sua vaga e comece a cultivar com base em estudo e ciência. Espero na aula de sábado, hein? E falando em cultivo, como preservar ou produzir então a poderosa resina que a gente tanto quer no cultivo da sua plantinha. Eu vou começar com a iluminação, porque a luz, a qualidade e o espectro influenciam diretamente na produção de resina e de terpeno. As luzes que têm UV, falando aí de cultivo indoor, porque no sol a gente já tem, ela tende a estimular mais a produção de resina e compostos secundários, porque a planta responde a esse estresse positivo, produzindo mais química de proteção, que são os tricomas. Um outro fator para ficar atento é a temperatura e umidade, o ambiente. O calor excessivo pode volatilizar terpenos, enquanto o frio leve no final da flora pode até ajudar a conservar esse aroma e perfil químico. A secagem e a cura também contam muito. E esses fatores de temperatura e umidade estão diretamente ligados na secagem e cura também. Temperatura alta, luz direta, secagem rápida, umidade em excesso. Cara, são coisas que fazem com que terpenos evaporem e degradam canabinoides ou que causam mofo. E isso tudo aí pode reduzir aroma e potência do seu produto final. Lembrando, claro, que como eu trouxe aqui em outro vídeo, algumas genéticas são mais ou menos resistentes e adaptadas a certas temperaturas e umidades, dependendo do seu local de origem. Mas é bom manter aí sempre o cuidado e sempre uma média estável para suas plantinhas. Treinamento e estresse controlado também é uma outra maneira aí de potencializar ou acabar com os seus terpenos e canabinoides. Existem aí diversas técnicas, tanto em vega quanto em floração, algumas com embasamento científico e outras longe disso, mas existem sim técnicas de estresse, técnicas de rega, vento suave, variações térmicas que podem aumentar a produção de compostos secundários. Ou também, por outro lado, o excesso de estresse, uma nutrição desequilibrada, uma praga, um mofo, a quebra de um galho pode aí destruir com esses terpenos e canabinoides, seja pela infecção de algo ou seja mesmo por o estresse excessivo que aquela planta ali vai estar passando e não estava preparada para isso. Outra coisa que pode te levar do céu ao inferno é a nutrição e o substrato. Certos nutrientes são essenciais para a biossíntese de muitos desses compostos. Cito aqui fósforo, magnésio, enxofre, enfim. Mas é aquela máxima. Nutriente de menos é complicado, demais também é complicado. Tem que ser na medida. Então, vale muito a pena você se aprofundar um pouquinho na nutrição da sua planta para não deixar faltar e nem colocar demais, porque o excesso também vai mudar um pouco o seu resultado final. E claro, a maturação da hora de colheita. Colher cedo demais pode cortar o desenvolvimento desses canabinoides e terpenos. Colher tarde demais pode degradá-los e até transformar algumas coisas em outras. Se você não quiser, pode ser bem ruim. E aqui entra um ponto muito importante, que é você. A hora certa de colheita depende muito do que você busca, do que você quer, e estudar a maturação dos tricomas, fazer testes, acompanhamento médico para definir qual perfil é melhor para você. Tudo isso é essencial. O resultado de todos esses fatores é que duas plantas geneticamente idênticas, cultivadas em ambientes diferentes, podem ter perfis finais
muito diferentes, a depender de como elas foram cultivadas. Ou seja, dependendo do que você faz no seu cultivo, de quanto tempo você demora para colher, quais técnicas você implementa, de quais fertilizantes você usa, você pode ter efeitos diferentes de uma mesma genética, mesmo que seja clone uma da outra ou do mesmo pacote de semente. No fim das contas, a cannabis é muito mais profunda do que só THC e CBD, né? Pensa nela como uma grande super banda onde os canabinoides, terpenos e flavonoides, e isso seria muita gente, tocam juntos em sintonia a grande música do efeito comitiva, que é essa química toda que afina e entra no nosso sistema endocannabinoide e gera aquela dança, aqueles efeitos únicos que a gente está buscando. Para quem cultiva, entender essa bioquímica é o pulo do gato. Um deles, né? Não basta só cuidar da plantinha, tem que manjar como a luz, o estresse e o que ela come afeta o resultado final. Ou seja, cultivar essa plantinha é uma arte que vira ciência de precisão. Começa com a genética e se lapida no manejo. Cada detalhe conta. Então esteja sempre atrás de informação e buscando estudar cada vez mais, porque sempre tem coisa para aprender. A gente viu que diversos desses estudos são recentes, então tem mais muita coisa a ser descoberta e muito mais para a gente se aprofundar. E se precisar, já sabe, liga aqui no canal que sempre vai ter coisa nova para você. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Boas ideias e bons cultivos. Tá na missão do cultivo e quer mostrar o potencial das suas plantas? Então se liga que tá rolando a Copa Grow. A competição que reúne os melhores cultivadores de cannabis medicinal do Brasil. E é muito simples de participar. Você grava um vídeo mostrando seu cultivo, compartilha sua história e concorre a prêmios incríveis, além de fortalecer a cena e a cultura canábica nacional. Quer saber mais? Clica no link ganzá.app/copa-grower e se inscreva agora mesmo. Mostra a tua planta, espalha a cultura e vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração. Sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores. A qualidade suprema dos patrocinadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganzá app, vem pro Torne-se. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganzá app, vem pro Torne-se.